vai comprar alguma coisa online, por exemplo, não achou que você queria no Mercado Livre, você foi no site de e-commerce lá, colocou seu usuário, né, criou uma conta, colocou cartão de crédito, fez a compra e vamos supor que essa empresa não está assim tão atinada na área de segurança e deixaram o site de e-commerce deles sem atualizar. Um hacker entrou lá, pegou o banco de dados, pegou usuários, pegou senhas, craqueou as senhas que estavam lá e, e eles vai e divulgam essas informações. Então, quando tem um, um site que foi hackeado, muitas vezes isso é divulgado na internet e as pessoas fazem essa compilação de usuários e senhas. E, infelizmente, muitas pessoas usam a mesma senha em vários sites. Então, isso se torna um problema muito grande. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de número 83, falando de fraudes. Eu sou Afonso Moraes, advogado digital, especialista em fraudes digitais e host desse podcast que nos traz os bastidores dos golpes, ataques e, claro, das defesas também. O hack ético contra o hack criminoso. Temos um convidado de peso. Ele trabalhou na Kroll, hoje é diretor global da Triton Infosec e tem mais de 36 mil seguidores no Instagram, pessoal. Ele tem uma comunidade que o segue porque ele tem muito insight. Lucas Gates. Mas antes de chamar o Lucas, quero dar boas-vindas também ao meu parceiro de bancada e o cara que acha bug até em conversa de WhatsApp. Rony. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rony aqui. Galera, eu estou aqui com o meu amigo Lucas Gates. Lucas Gates, que é pentester, ele é um bug hunter e é um white hat, né? Que é um hacker do bem, galera. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo ao Falando de Fraudes. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Muito prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade excelente. Obrigado. Então vamos lá. Uma honra ter você aqui mais uma vez. Como você entrou nesse mundo da cibersegurança, de hacker ético, teste de invasão? O que exatamente você faz no dia a dia como hacker ético? Então, quando eu comecei, tem mais ou menos 26 anos atrás, mais de um quarto de mais de uma década, né? Mais de 2 décadas e meia, fazendo esse tipo de coisa. E quando eu entrei, isso assim, ninguém sabia que isso poderia ser uma profissão, né? O hacker ético também conhecido como pentester, o testador de intrusão. Eu entrei mesmo porque eu estava muito curioso de saber como que as pessoas faziam a administração de sistemas. Então, eu aprendia mais sobre segurança, eu invadia sistemas para ver como que as pessoas faziam isso. Um amigo meu que era um hacker, assim, de verdade, legítimo na época, ele não pagava internet porque ele hackeou a empresa de internet, criou uma própria conta para ele. Ele me explicou que... ele me falou duas coisas que eu vou falar com vocês. Então, a primeira é que os servidores da internet são como se fosse um prédio. Cada porta nesse prédio tem um serviço diferente rodando. Pode ser um serviço de e-mail, pode ser um serviço de sites de internet, né? E às vezes o software que está rodando lá tem uma falha de segurança. E se você explorar essa falha, você consegue acesso ao servidor. Então, isso assim abriu a minha mente das possibilidades, sabe? E a segunda coisa que ele me falou foi que quando você está aprendendo a ser um hacker, ou aprendendo qualquer coisa nova, você vai encontrar muitos termos que você nunca conhecia antes. Então você vai parar o que você está estudando, vai aprender sobre aquele termo, depois você voltar. Claro que no começo você vai ter que parar bastante, né? Então esse foi assim o meu começo. Então passei tempos, né, aprendendo mais e mais. Aí encontrei uma coisa chamada CTF. Na verdade, na época não era nem chamado CTF, era War Games. Explica aí pra galera o que é CTF, pra quem não sabe, no mundo hack. Então, o CTF é a brincadeira de capturar a bandeira. Então, né, ou rouba a bandeira, né, praticamente, mas só que no mundo digital. Comecei a fazer isso, crescer bastante nisso,
até que um dia eu fui para uma conferência de segurança chamada DerbyCon, foi em 2012, e eu tive a oportunidade de montar um grupo de hackers, pegamos terceiro lugar em 174 times diferentes, e dali, né, comecei a fazer isso da minha carreira. Então, 2 semanas depois, eu já tinha uma oferta de emprego para trabalhar como hacker, e desde então eu trabalho como hacker profissional. Você pode falar quem que é seu amigo que te deu essas dicas maravilhosas? Boa. Tá todo mundo curioso para querer saber. Ele não trabalha na área de hacking, ele é um empresário hoje. Ele sempre teve a mente empresarial. Uma coisa engraçada que ele fez um softwarezinho de código livre de banner. Não sei se vocês lembram, muito tempo atrás, quando você olhava um site, tinha uma propagandazinha em cima que era um banner, né? Então, ele fez um banner, né, para as pessoas colocarem no site deles, mas propositalmente ele colocou uma falha de segurança lá para ele entrar no site das pessoas e roubar um e-mail para ele fazer spam para ganhar dinheiro com isso. Então, sempre o objetivo dele foi empresarial, né? Isso assim, em 1998, né? Então, era bem à frente da maioria naquela época. Mas hoje ele é um empresário, né? Tem sua própria empresa, etc. Lucas, eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. O que é e o que faz um bug hunter? As empresas pagam bem por esse serviço hoje? Isso é uma ótima pergunta. Então, o bug hunter, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é um pen tester. Aí depois a gente vai falar o que é o bug hunter, porque são muito relacionados, mas uma forma um pouquinho diferente. O meu trabalho, né, o pen tester, o testador de intrusão, nós somos contratados por empresas para testar a segurança. Então, pode ser a segurança da infraestrutura, né, por exemplo, né, da empresa ao todo, que talvez vai incluir, né, testes de phishing também, né, se eles tiverem alguma câmera, né, na internet disponível, nós vamos tentar invadir isso também, vamos tentar invadir o e-mail das pessoas. E no final, nós vamos escrever um relatório para o cliente explicando o que eles precisam fazer para melhorar a segurança deles. A grande vantagem disso é que nós podemos, né, ser hackers sem medo de ir para a cadeia, mas a desvantagem é que você tem que escrever um relatório. Todo hacker gosta de hackear, nenhum hacker gosta de fazer o relatório. Mas essa é a parte mais importante, né? E você tem que assinar o famoso NDA, né? O termo de confidencialidade também, né? É um cara profissional que está fazendo um teste, ele tem que assinar ali que concorda que não vai compartilhar as informações, então é tudo profissional. Você é contratado primeiro, você não sai invadindo coisas e depois pedindo dinheiro, não, que isso é extorsão, né, efetivamente. Então, né, empresas procuram a gente, né, a gente assina um contrato com eles, ou eles assinam um contrato com a gente faz esse serviço. Eu gosto até de falar que a parte de hackear a gente praticamente faz de graça, mas o que é o olho da cara do serviço é escrever o relatório, né? É verdade, é o que dá mais Exatamente, trabalho, é o mais trabalhoso. exatamente. Ô Lucas, uma curiosidade aqui, antes da gente iniciar, e eu mostrei a sua foto do Instagram pro doutor aqui, o doutor falou que você tava parecendo Indiana Jones de chapéu branco ali. Explorando as partes mais obscuras da internet. A gente tem uma rotina aqui, assim, já é uma coisa incrementada, né? Para contar um case de uma fraude, sem contar quem foi as vítimas ou quem foi o autor, né? Eu vou contar. Deixa eu só terminar de responder a pergunta do Bug Hunter, que eu expliquei que era o Pen Tester. Ah, desculpe. Tranquilo. E o Bug Hunter, ele faz um trabalho semelhante. Ele trabalha com empresas que têm um programa de Bug Bounty, que basicamente fala assim, o programa de Bug Bounty. Você pode nos hackear, desde que você não tenta nos prejudicar. E se você achar alguma falha interessante, nós vamos te pagar por cada falha. Efetivamente, é o Uber da área de segurança, né? Então, você pode sair, você não precisa ter um emprego, né? Você pode fazer isso no final de semana, da mesma forma que um Uber, né, trabalha para ganhar dinheiro, né, de forma assim, independente. O Bug Hunter pode ser efetivamente um pen tester
independente, mas ele ganha por falha que ele encontra. E uma coisa que a gente percebeu é que, às vezes, empresas não dão tanto valor às falhas. Então, assim, eu já achei uma falha num sistema que eu posso trocar a senha de qualquer um, mas eles falaram, mas esse sistema não é importante, então nós não vamos encontrar, não, nós não vamos contar, não. Então, assim, você tem que ter uma pele bem grossa, né, para seguir por esse caminho. Mas é uma opção ótima para quem está começando, que quem quer ganhar experiência na área, né? Bacana. E teve outra pergunta do doutor? Não, ele contou um case. Então, eu fiz um teste para uma empresa financeira, né? Não era um banco, mas era uma empresa de investimentos. Eles, se eu não me engano, na época, gerenciavam, eu acho que era aproximadamente 5 bilhões de dólares, com B de bola. E Caramba, pesado, hein? naquela época, as coisas eram muito mais fáceis. De cada 3 empresas que a gente testava, a gente conseguia entrar em uma delas, né? Era assim, era um atrás do outro. Então, a gente fez um teste de phishing contra essa empresa, pegamos usuários e senhas de algumas pessoas, entramos no SharePoint, né, que é o gerenciador de arquivos deles, que estava exposto na internet desde que você tinha usuário e senha. E uma das coisas que a gente conseguiu achar foi uma planilha com dados de todos os bancos deles, eram tipo assim, aproximadamente 5 bancos, com usuário e senha de cada banco e instruções de como mandar dinheiro daquela conta para fora. Então, assim, é aquele tipo de coisa que a gente até, né, dá aquela pausa, assim, né? Que beleza, hein? Pois é, assim, o subconsciente fala assim, isso dá para aposentar, né? Mas aí o consciente e a parte ética toma conta. Fala mais alto, claro, obviamente. Claro, né? Então, assim, isso eu acho que talvez foi uma das coisas que mais impacto, né, que a gente já fez. Era uma coisa relativamente simples, teve coisas assim muito mais complexas, muito interessantes. Eu fazia, quando eu trabalhava na Kroll, a maioria dos meus clientes eram nos Estados Unidos. Um dos nossos clientes foi um dos estados dos Estados Unidos. Né? Não vou falar qual estado que era, mas como se fosse assim, o estado de Minas Gerais, por exemplo. Né? E foi um teste muito bacana, porque a gente tinha assim, tudo que era do governo do estado estava no escopo. Então, a gente conseguiu acessar impressoras de prisões, né? Com um pouco de pesquisa, dava para a gente mandar um fax para aquela impressora, mandar soltar alguém. A gente conseguiu fazer o clone do servidor de e-mail do governador. Então, caramba, teve acesso total, acesso hein? total. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Eu não vou falar que foi fácil, né? Mas com muito esforço, com um time de experts, dá para fazer, né? Eu gosto de falar que tudo dá para você hackear desde que você tenha tempo e recursos, né? É só uma questão de tempo. Talvez não é hoje, talvez não é amanhã, mas daqui a 3 meses você vai achar alguma coisa interessante. Eu sempre ouvi de outros hackers éticos, né? Ou às vezes, antigamente, no começo da carreira deles, não tão éticos, que o hacker trabalha com tentativa e acerto. Então, de 100, ele consegue 95 de erro e 5 de acerto. Isso está correto? Sim. É efetivamente isso, né? Você tem uma indústria inteira que não quer que você invade um sistema, né? Então, indústria bilionária de antivírus, de firewall, né? Então, sim, tem um ecossistema enorme para te prevenir para fazer essas coisas. Então, o que o hacker faz ele analisa tudo de uma forma bem meticulosa para ver, ok, tem alguma coisa que está configurado errado, tem uma coisa que está antigo, tem uma senha que talvez foi vazada, o que eu posso fazer para abrir
né, forçar aquela porta 1 milímetro para eu inserir uma chave para conseguir forçar ela um pouquinho mais. Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Ô, Lucas, e engraçado também, queria saber se você já se deparou também, quando você vai prestar um serviço para uma empresa, muitas vezes tem alguns tipos de teste de invasão que você tem que ir até a empresa te contrata, você vai até lá e ela quer que você teste lá de dentro se a pessoa, se o hacker, uma vez que ele entra, ele consegue fazer movimentações laterais e se movimentar dentro da empresa e invadir, por exemplo, a controladora Wi-Fi, servidores DNS, enfim, tudo que está lá dentro. E geralmente, quando você vai fazer um trabalho desse lá dentro, tem um time de TI, de segurança da empresa, né? Você já lidou com aquele famoso, os caras tudo desconfiado do seu lado, fala, tem um cara pentester aqui, o que esse cara tá fazendo? Porque já tive esse tipo de situação, que o cara colou do meu lado ali, e você fala, ih, rapaz, o cara, o que você tá fazendo aí? Tipo, fica querendo saber tudo que você tá fazendo. Você já teve esse tipo de situação? Então, eu tenho 2 histórias para contar para vocês. Meu primeiro teste físico, que era para entrar numa empresa, foi em um banco. Eu tinha que entrar em 5 agências diferentes. A primeira, eu tive que viajar para chegar lá. Então, a primeira agência que eu entrei, eu falei lá com a pessoa que me atendeu. Eu estou da Matriz, estou aqui para fazer o inventário das impressoras, porque a gente está avaliando o nosso contrato, né, de manutenção das impressoras. E o cara riu de mim, porque esse era o trabalho dele. Por coincidência, eu falei exatamente com a pessoa que fazia aquilo que eu fazia. Gente... Olha, foi pego mas eu ali. saí assim, numa tristeza, numa depressão terrível. Você podia falar outra coisa. Pois é, mas a coisa que eu escolhi foi exatamente com a pessoa. Então, o primeiro não deu certo. Aí, eu até liguei pro meu chefe, eu acho que eu não consigo fazer isso, não vai dar certo. Mas, ele falou assim, não, você consegue, você consegue. Aí eu olhei no site deles, descobri que, isso era tipo assim, uma sexta-feira. Segunda-feira, eles iam estar fechados, né? O sistema online deles não está disponível. Então eu pensei, obviamente, eles estão fazendo um upgrade esse final de semana, né? Então na próxima agência que eu fui, cheguei lá, falei com eles que eu era da Matriz, que eu estava lá para testar a internet, para ter certeza que estava adequada para o upgrade nesse final de semana. Todas me deixaram entrar. Nessa segunda em específico, eles não só me deixaram entrar, mas eles me levaram para o data center deles, onde que eu entrei lá, pluguei no data center do banco, o meu computador. Aí, assim, eu não sabia o que eu fazia. Tipo assim, aí eu entrei e agora? Qual que é o próximo passo? Né? Aí eu fui no speedtest.net, testei a internet, a velocidade, estava mais ou menos. Realmente podia, né, receber um upgrade e já parti para o próximo. O próximo, na terceira agência, eu pluguei o meu computador, mas eles tinham uma coisa, gente, agora não vou lembrar o nome, que basicamente é um sistema de segurança que se você plugar o seu computador na rede, vai ter um pop-up pedindo seu usuário e senha para você autenticar para você começar a conectar na rede. Tá? Então, se alguém entrar da rua e plugar né, onde está a impressora, alguma coisa assim, não vai funcionar porque ele não tem usuário e senha. Então, eu pluguei o meu computador, apareceu essa mensagem, eu virei para a gerente e perguntei, você precisa de um usuário e senha para entrar na internet? Ela falou, sim. Eu peguei o meu laptop, virei para ela e falei assim, você podia autenticar para mim? E ela foi e colocou o usuário e senha dela do banco no meu computador. Então, todos os outros lugares... Que beleza! Gerente do banco. Então, todos os outros lugares que eu fui, o pop-up aparecia, era só apertar Enter, porque a senha dela já estava lá. Foi assim... Nossa! Passou 15 anos para eu conseguir falar sobre essa história sem a adrenalina subir de novo. A adrenalina era demais. Demais. Nossa, sensacional. Vamos fazer o jabá agora? Jabá time? Sim.
Pode Vamos lá, fazer. pessoal. Então, hora do jabá. Eu gostaria de falar sobre a Underbug. Underbug é a consultoria de cibersegurança. Se você precisa de assessment de cibersegurança, saber se o seu ambiente está seguro, precisa de uma assessoria ali, pessoal, chama a Underbug. A gente pode verificar o seu ambiente, fazer uma análise ali, igual como o nosso amigo aqui, Lucas Gates, mesmo falou, a gente pode ir até o local, fazer uma análise ali no ambiente físico, fazer uma vistoria, parte de Wi-Fi, se está seguro, se não está, te entregamos um relatório e passamos tudo que você precisa saber. Nosso amigo Lucas Gates aqui também falou um pouco do que é o Pentester, né? Mas a gente vai além disso daí, a gente faz algumas outras camadas com a parte de regulamentação também, LGPD, ISO 27001, SysControls. Se você precisa de ajuda, sua empresa, você não sabe se ela está segura, chama a gente, chame o Lucas Gates, nós vamos colocar as redes sociais dele de contato também. E temos a ADV Moraes Advogados para assessoria jurídica. Fala aí, Afonso, pra gente. E se você não seguir os conselhos do Lucas Gates e do Rony, você vai acabar caindo em algum hackeamento, cabendo alguma fraude de boleto, e aí você vai ter que procurar a gente, a DV Moraes, para a gente tentar recuperar, correr atrás dos fraudadores. Temos a G2 Brindes, né? Que infelizmente G2. A gente, na medida do possível, vai entregar para você depois o nosso brinde, Lucas. Tem uma caneca para você, viu? Quando... E essa a G2 Brindes é uma empresa de brindes personalizados, especialíssima, da melhor qualidade, faz tábua para churrasco, canecas, vários tipos de brindes. E a caneca é de qualidade, viu? Muita qualidade. A gente vai deixar aqui no link o contato deles. Isso aí, galera. Retomando, doutor, a próxima pergunta é minha. É minha ou é sua? É minha. Vamos minha. Lá. Lucas, sua? Então vamos lá. Lucas, como os hackers conseguem as senhas e as credenciais na internet? Qual o caminho que eles conseguem para que a gente possa saber e ter a prevenção para os nossos internautas? Isso é uma pergunta muito importante. Eu, pessoalmente, tenho aproximadamente 2 bilhões, com B de bola, de senhas vazadas de pessoas na internet. Teve alguém que eu conversei, falou assim, não, mas a minha senha é muito segura, você não vai saber a minha senha. Eu perguntei o e-mail dele, ele me passou o e-mail, olhei no meu banco de dados, a senha dele, que ele ainda usava, estava lá no meu banco de dados. Então, como que isso acontece? Como que um hacker consegue esse tanto de senhas? Pois é. É realmente uma coisa bem recente. Como? Não. É impressionante, né? Então, o que acontece? Por exemplo, você vai comprar alguma coisa online, por exemplo. Não achou que você queria no Mercado Livre, você foi no site de e-commerce lá, colocou seu usuário, criou uma conta, colocou cartão de crédito, fez a compra e vamos supor que essa empresa não está assim tão atinada na área de segurança e deixaram o site de e-commerce deles sem atualizar, um hacker entrou lá, pegou o banco de dados, pegou usuários, pegou senhas, craqueou as senhas que estavam lá e eles vai e divulgam essas informações. Então, quando tem um site que foi hackeado, muitas vezes isso é divulgado na internet e as pessoas fazem essa compilação de usuários e senhas. E, infelizmente, muitas pessoas usam a mesma senha em vários sites. Então, isso se torna um problema muito grande. O famoso, eles pegam, tem uma senha só para tudo. Se você tiver essa única senha do cara, você consegue acessar a vida dele inteira. Esse é um erro básico aí dos usuários, né? Infelizmente. Bom, a minha próxima pergunta, Lucas, o que é preciso para ser um bug hunter? O que o cara precisa estudar? Ele tem que se especializar em quê? Você precisa de 2 coisas, e essas são as 2 coisas mais importantes.
Sem essas duas coisas, você não vai conseguir ser um hacker. Você não vai conseguir ser um bug hunter. Você precisa de ter muita curiosidade para entender como que as coisas funcionam e você precisa de ter muita persistência, porque igual o doutor falou, né, você vai tentar 100 coisas para acertar uma. Então, você precisa disso. Minha sugestão para quem está começando nessa área de bug hunter é começar a aprender segurança de sites de internet, segurança web. É um mundo mais limitado no sentido de, se você tentar hackear tudo, as opções são assim, infinitas. Você pode até ser um especialista de hackear satélite, por exemplo, né? Então, as possibilidades não acabam. Então, escolhe uma área e se especializa nessa área, né? Então, você vai conseguir se destacar dessa forma. E uma área ótima para começar realmente é essa área web, né? Porque tudo tem uma interface web hoje em dia. Só um adendo, pessoal. Façam o básico, conceito de redes, pelo amor de Deus. Qualquer coisa que você for fazer, bug hunt, Sim. blue team, red team, aprendam conceito de rede, porque a galera aí, né, a moçada, eles já querem começar hackeando sem ir pro básico, que é a base, né, sim. Lucas? Então, eu já vi alguns profissionais, infelizmente, falando que não precisa disso e é uma coisa séria. Estudem redes, o básico. Sim, exatamente. Bom, agora pensando, Lucas, pensando em empresas, como ela pode se proteger dos vazamentos de credenciais e ataques de senha? Boa. Qual o conselho que você dá? Isso é uma outra excelente pergunta. Tem algumas coisas que as empresas podem fazer que vai ajudar demais a aumentar a segurança delas. Uma coisa é aumentar o número mínimo de caracteres da senha, né? Geralmente, por padrão, é 8, né? Um mínimo. Mas se você aumentar para 12 ou 15, essa pessoa não vai poder usar senhas que ele usa em todos os outros sites. E eu já adianto aqui, complementando o que o Lucas está falando, empresas que o seu site não suportam mais de 8 caracteres, Nossa. me desculpe, mas são amadoras. Pois é. Enfim, eu concordo plenamente. Então, isso já vai ajudar as pessoas a não usarem senhas fracas, ok? Depois, eles precisam habilitar MFA, aquele token que você recebe por e-mail ou por celular, para você fazer login nas coisas. Se você usa o Office 365, como a maioria das empresas hoje em dia usam, você precisa também habilitar o acesso condicional, ou Conditional Access. Basicamente, o que isso faz? Isso faz que você fala assim, as pessoas podem fazer login, mas só se elas estão nesse sistema ou têm esses requisitos, etc. Porque existem ferramentas tipo EvilGenX que conseguem pegar usuário e senha e o token de MFA e fazer login mesmo assim. Então, adicionando esse acesso condicional, vai te colocar na frente da maioria das empresas na área de segurança. E por último, mais importante é testar a segurança, né? Não adianta você gastar milhares de dólares, de reais com antivírus, com firewall, se você não testar, né? Você não compraria um carro que não foi testado, né? Então, tem que testar. Boa. Bom, vamos lá, eu vou finalizar as perguntas aqui com que é a seguinte. Quais as maiores falhas nos códigos de aplicações e erros comuns que as empresas cometem quando elas sobem a sua aplicação ali? Essa daí, muitas vezes a empresa ela sobe no padrão e ela não se preocupa tanto com segurança. Por quê? Porque tem prazo, tem cronograma, tem custos, né? Fica caro desenvolver um software ali. Mas qual é o erro básico assim que você mais pega que poderia ser evitado, né? Então, para empresas que dependem do seu site, né, como sua fonte de renda, né, talvez é um SaaS, talvez é um site de e-commerce, etc. Talvez é um software customizado que eles mesmos fizeram. Hoje em dia, as empresas que trabalham com desenvolvimento,
a grande maioria delas usam frameworks de desenvolvimento. Então, isso é um padrão, é um software que estabelece um padrão que facilita o desenvolvimento para o desenvolvedor. Praticamente todos os sites, o que eles fazem? Eles são um site de CRUD, né? Que o CRUD é criar, ler, excluir e modificar. Então, basicamente, todo site ele pega uma informação, manipula de algum jeito e coloca no banco de dados. E você pode puxar isso. Então, esses frameworks facilitam muito essa interação de você pegar dados, colocar no banco de dados, né? Pegar dados de banco de dados e tirar. Então, eles eliminam certas classes de falhas, de injeção de dados maliciosos, etc. Mas o que a gente mais vê hoje em dia é uma falta de testar a segurança nos endpoints. Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha uma URL, um link, você clica e você baixa talvez o boleto de uma conta, por exemplo, né? Talvez sua conta de luz. Mas se você olhar esse link e mudar um e colocar o 2, talvez você consiga acessar dados de outro usuário. Esse tipo de falha é um dos mais comuns hoje em dia. Por quê? Porque esses frameworks facilitam o acesso ao banco de dados e, às vezes, a parte de segurança, os desenvolvedores não percebem que dá para você fazer esse tipo de coisa. Entendi. Tem aquele erro básico também, né, do cara colocar simplesmente o usuário e senha em texto puro lá, o cara não aplicar um algoritmo de hash ali, sim. um salt, Sim. né? Eu acho que a gente podia fazer uma live só sobre gerenciamento de senhas em sites, porque eu acho isso um assunto muito bom, excelente, mas é uma coisa profunda. Muito bom. Tem uma curiosidade, inclusive, Lucas, que você sabia que tem desenvolvedor que eles saem das Quick Start, empresa pequena, os dev, quando ela começa a colocar muita camada de segurança. Porque o cara ele quer desenvolver, quer entregar logo o projeto e sair fora. Quando essa Big Tech, ela se torna uma Big Tech, aí esses devs eles saem e vão para outras empresas pequenas, porque ele quer ter a liberdade ali e não quer se preocupar com segurança. Sabia disso? Isso é uma curiosidade. É verdade. Bom, aproveitando, tem uma pergunta aqui que os internautas passaram para nós, uma pergunta bem pessoal. O que significa o termo script kid? Não sei se o termo correto. Kid. O script kid coitado. Ele é o cara mais malhado da área de segurança, coitado. Ele é o faixa branca da área de segurança. Todo mundo vai passar, né, por ser um script kid e eventualmente vai graduar para ser um hacker, né, profissional. Mas basicamente a pessoa que ainda não tem muito conhecimento, ele tem acesso a algumas ferramentas e sai testando essas ferramentas, né? Ele pode usar isso para aprender mais, né, para subir o nível, ou pode ser, infelizmente, você pode comprar kits na internet de malware, você não precisa saber, você só precisa convencer alguém para baixar um arquivo, rodar, e você agora tem acesso ao computador deles sem saber muito de hackear, né? Então, você não dava muita atenção pro script kid, mas eles podem ser perigosos, que às vezes o cara só vai lá com o script, doutor, e roda lá um scan, ele acha alguma brecha, alguma porta, ele usa uma ferramenta para tentar te invadir. Ele não sabe o que tá fazendo, né, Lucas? Mas é perigoso, porque ele tá curioso ali e pode, de repente, achar uma brecha e invadir tua empresa. O apelido dele é Ctrl-C, Ctrl-V, é isso? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Aí você tá ligado. E antigamente, quando as pessoas criavam scripts para você hackear alguma coisa, muitas vezes eles colocavam um erro de programação lá, para que as pessoas não faziam isso. Então, só quem realmente sabia programar iam conseguir modificar o script, consertar o script e poder usar.
O mesmo problema que eu falei lá, de você não ter o conceito de redes, doutor. Vai chegar uma hora que o Script Kid ou essa garotada que tá aprendendo a hackear, ele vai parar ali, né, Sim. Gates? Vai ter um problema e ele não vai saber resolver porque ele não sabe, por exemplo, como fazer um jump ali, ele não sabe como... que a gente chama de pivotar, né? Ele não sabe pivotar, ele não sabe pular para dentro da rede, ele não sabe trabalhar com roteamento, camada 3, enfim, então ele vai se enrolar ali. Aí ele vai ficar procurando e não vai achar esse tipo de coisa. Se bem que hoje já tem o ChatGPT, né? O Gemini, tem as IAs que ensinam, mas o conceito o cara tem que saber, né, Gates? Exatamente. Não adianta você conseguir invadir um sistema se você não sabe usar o sistema, né? Então, se você... Porque, tipo assim, você fica ali, doutor, e a rede do cara tá ali. Aí o cara não sabe pular pra dentro da rede do cara, entendeu? Ele fica só olhando ali. Eu tô vendo a brecha, mas não sei como fazer pra de fato invadir. Falta conhecimento. Bom, com essa dica aí, falar em dica, né? Deixa 3 dicas práticas para as pessoas. A primeira dica, eu acho que tem que ser para quem quer entrar nessa profissão, qual é o passo a passo que ela deve fazer. É muito importante uma pessoa experiente igual você, o conceito que você tem no mercado, explicar para as pessoas como é que elas devem chegar realmente ao estágio que você chegou. E a segunda é evitar como as pessoas físicas e pessoas jurídicas podem fazer na sua vida digital para se proteger digitalmente. Então, para quem quer entrar nessa profissão, é uma profissão muito divertida. Como eu disse, você precisa de muita curiosidade, persistência para você ter sucesso, ok? A minha dica é você começar pela área web, né? Faz um cursozinho no YouTube, uma coisa assim, para pegar os conceitos de rede, porque isso é importante, né? Não tem como você entender a parte web sem entender um pouco a parte de redes primeiro, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Isso, exatamente, né? Não tem como você entrar conseguir aprender a abrir um carro sem a chave, mas não saber ligar o carro. Então, né, vocês precisam entender o básico disso. Mas na parte web eu acho que é uma área excelente. As falhas de segurança, elas são relativamente independentes. Então, você pode aprender uma falha de segurança, praticar aquela falha de segurança, e quando você se sentir confortável, que você sabe explorar, entende como que aquela falha funciona, você pode adicionar a segunda falha e etc. Você não precisa aprender um universo de coisas para você começar. Você pode começar com uma falha, depois outra, e com o tempo você vai explicar alguma coisa para alguém, mas aí as palavras que você vai usar, você vai perceber que você tem que explicar as palavras que você usa para explicar sobre a falha, aí você vai ver o tamanho das informações que você já sabe, né? Muito bom. Para as pessoas individuais, né, o público em geral, é muito importante você não usar a mesma senha em todos os sites. Mas é impossível... Eu bato nessa tecla Exatamente, direto. né? Exatamente. O que eu recomendo é um gerenciador de senhas. Então, é um programa ou um site que você vai usar uma senha grande que você não vai contar para ninguém, mas você vai tatuar entre os dedos do seu pé, porque você não pode esquecer. E você vai colocar as senhas lá dentro. É como se fosse um cofre, né? Um cofre de senhas. Aí, quando você vai criar uma conta nova, você vai colocar lá, você vai pedir ele para gerar uma senha para você, totalmente aleatória, e cada site, né, vai ter a sua própria senha, tá? Então, isso é a dica número 1, super, super importante. Dica número 2, muito importante, é entender que os e-mails que estão vindo podem ser legítimos ou não. Então, se você receber uma coisa de conta de luz, não precisa clicar lá. Vai no site direto de conta de luz, entra na sua conta, não entra pelo e-mail. Entra pela sua conta direto do site, porque se for legítimo, vai ter uma mensagem no site. Se não for legítimo, talvez você clicou no link errado e colocou a senha no lugar errado. E a terceira, talvez mais importante, não vai chegar nada de útil pelo WhatsApp. Então, se for mensagem de banco, se for mensagem de correio, de qualquer coisa, ele não vai vir pelo WhatsApp. Então,
não precisa clicar em links pelo WhatsApp. Se você receber um token, né, um número, não passa esse número para ninguém. Né, esse token é uma camada muito importante de segurança e merece o sigilo completo. Então, se alguém te ligar e falar assim, para verificar se é você, vou te mandar um token, né, para o seu WhatsApp, e você vai me falar, pode ter certeza que é fraude. Ô Gates, só uma brincadeira aqui rápida. Distribuição Linux. Fala, mano. Eu gosto demais do Elementary OS. Ela é um derivado do Ubuntu. iOS ou Android? iOS, com certeza. iOS ou Android? iOS, com certeza. Windows ou Linux? Linux. Eu uso Linux desde, acho que 1999. Então, é o meu desktop principal, tudo. Mesmo com meu sobrenome. E a última para provocar... E a última para provocar, Blue Team ou Red Team ou Purple Team? Olha, isso é uma pergunta interessante. Red Team definitivamente está na veia. O Purple Team, que é uma junção do time de ataque e o time de defesa, eu tenho feito vários projetos e é muito divertido. É mais divertido trabalhar junto com o time azul para vocês dois conseguirem melhorar a segurança. Então, assim, não queria ter que confessar isso ao público, mas o Purple Team realmente tem uma vantagem muito grande. Legal. Blue Team. Salve, galera. Doutor, e aí, vamos encerrar? Bom, com relação a uma explicação, eu acho que o Blue Team ele aprende com o Red Team, né? Não o contrário, né? Então é muito importante trabalhar em conjunto, pelo menos no mesmo ambiente você tem que de saber trabalho de tudo, para né? poder. A gente fala assim, mas, né? O Blue Team, boa colocação, doutor. O Blue Team ele acaba trazendo normas de segurança baseado nos erros da empresa e do que o Red Team resolveu. Bom, a gente não tem mais tempo hoje, né? Mas a gente já fica com um convite para o futuro, né? Nós, a gente deixar, a gente fica o dia inteiro falando aqui. Senão a gente fica o dia inteiro falando. Então, a gente agradece você, Lucas, agradece você, a sua paciência, e nós estamos gravando à distância. Você está em Belo Horizonte, nós estamos em São Paulo. Nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente teve que usar a paciência do Lucas com problemas técnicos. A gente agradece de coração e convidando sempre já para um próximo episódio. É White Hat, o cara é um gentleman. Então, você também deixa uma mensagem para ele, Rony, para a gente fazer o encerramento, né? Agradecer aos internautas. Lucas, muito obrigado. Te encontrei lá no MindDSEC também. Foi uma honra te encontrar lá e gravar aqui com você. Espero que você venha a São Paulo e nós vamos te receber aqui no Falando de Fraudes. E vai ser bem legal. Vem conhecer o estúdio aqui e pra gente almoçar junto aí. Quero te agradecer mais uma vez e pelo trabalho espetacular. Obrigado pelas dicas aqui. E galera, se você curtiu o papo de hoje e já segue o Falando de Fraudes e manda para aquele seu amigo lá que usa a senha 123456 aí também. E vamos nessa aí. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores, né, que apoiam a cultura antifraude no Brasil e a esse trabalho fantástico que o Dr. Afonso faz aqui, porque conscientizar é preciso. Parabéns, doutor. Obrigado, Rony. Obrigado mais uma Lucas. vez, Muito Lucas. obrigado. Foi um episódio mais falando de fraudes, que é um podcast que mostra o lado oculto da segurança e a prevenção. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, galera.